E agora a gente vai começar a compreender um pouquinho melhor as derivações e sua correlação anatômica, né? Isso é importante porque, como eu já falei, com isso a gente consegue entender cada uma, aonde está acontecendo o problema, aonde está acontecendo alguma coisa, quando as derivações apresentam alguma alteração. Então vamos lembrar as derivações, D1, D2 e D3, AVR, AVL e AVF são as verticais, V2, V3, V1, V2, V3, V4, V5, V6, as pré-cordiais, certo? Então vamos lá, a gente vai começar falando das paredes do coração. Aqui a gente vai compreender quando a alteração correlaciona-se com cada uma das paredes. Vamos lá? Bem fácil. A parede anteroseptal, né? A parede do septo, olhado de forma anterior. A gente pode ver aqui na imagem, é como se eu pegasse a câmera e colocasse de frente para o coração, exatamente na região do septo, né? Na região mais anterior do septo, essa região em azul do coração, que é principalmente irrigada pela descendente anterior. Então, quer dizer que se eu tiver uma alteração em V1 e V2, eu estou falando do septo, eu estou falando de uma provável oclusão da descendente anterior. O sangue não pode não estar chegando, e aí eu vejo uma alteração nessas derivações. A próxima é a parede anterior de forma geral, olhado um pouquinho mais de lado ali pela câmerazinha, como a gente consegue ver, também relacionado aí com a parte anterior, então também com a descendente anterior, a parte da frente, como a gente falou lá na anatomia, né? Então V3 e V4 se relacionam com a parede anterior do coração, né? E a parede lateral, a gente vai verificar alterações em V5 e V6 e também em D1 e AVL. A gente consegue entender por quê? Claro que consegue, né? Porque D1 não é aquela visão lateral, aquela visão que vem da esquerda, como na câmerazinha ali, uma visão que vem da direita, da esquerda, o D1. E a VL também, lembra? A VL, left, vem também da esquerda, então mostra dessa forma. E V5 e V6 são aqueles eletrodos mais lateralizados, por isso eles também vêm pela esquerda. Então uma parede lateral, que geralmente é irrigada por ramos da DA ou até pela CX, né? CX é a circunflex, né? Elas vão aparecer nessas derivações, tá bom? Finalmente a parede inferior, né? Que é mais representada pela direita, mas também pela circunflexa, né? É uma visão lá de baixo. Se é lá de baixo, a gente pensa logo em AVF, D2 e D3, lembra? D2 e D3 são derivações do pé, que a gente usa o pé, né? Assim como AVF. Olha lá a câmerazinha vindo de baixo e verificando a parte inferior do coração. Então, ficou bem claro que a gente, para analisar um eletro, a gente tem que compreender cada uma dessas ondas, a gente tem que compreender como que cada um deles se relaciona com a anatomia e principalmente com a fisiologia. Isso é um processo contínuo, então a gente tem que entender direitinho o que acontece no coração. Bom, ótimo. Aí eu já entendi o que é cada onda, eu já entendi de onde vem o estímulo elétrico, eu já sei até mais ou menos qual que é a parede. Se eu olhar um elétrico, continuo não entendendo nada, né? Continua sendo um monte de risquinho para mim. Eu quero aprender a ver eletro. Então a gente vai fazer isso, a gente vai analisar um eletrocardiograma num passo a passo. Claro que é uma sugestão. Essa sugestão é porque existem diversas formas de analisar um eletrocardiograma. Onda a onda, ou de forma mais geral, procurando alguma alteração inicialmente. Eu vou dar uma sugestão que a gente utiliza, e aí que é recomendado principalmente pelos guidelines, pelo guideline brasileiro, né? A gente tem um consenso, uma diretriz de avaliação de eletrocardiograma, que eu aí recomendo que vocês leiam, é bem simples, deve ter umas 20 páginas, e ele explica onda por onda aí como eu posso dar um laudo eletrocardiográfico, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso